tem muito aluno que não gosta. Então pensa, né, das 2.300 aulas que já tem lá, um monte de aluno não gosta, já deveria ter umas 3.000 aulas gravadas lá, ou mais, até 4.000, acho. Beleza, regra do quociente, a ideia é a mesma, tá? Só que em vez de você estar falando de cima, de primeiro e segundo, você vai falar o de cima e o de baixo. Nessa gravação, você quer mostrar ali de novo aquela regrinha que a gente fez antes? Só pra gente ter na gravação também? Como você quiser. A regra do produto é, se tu tem uma função que apresenta uma multiplicação, é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal, beleza? Agora, vamos para a próxima regra aqui, que é bem parecida, como eu venho falando. Olha só, a derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal. Então aqui tu tem que tomar um cuidado, não é em qualquer ordem. Porque o sinal de menos tem que acompanhar quando tu estás fazendo a derivada da de baixo. Isso é muito importante aqui. Tudo isso ainda dividido pela de baixo normal ao quadrado, tá bom? Então é isso. Quando tu vê uma divisão, é isso que tu tens que fazer. Tá aí a regra. Vou bater um print para te enviar depois. E aqui temos um exemplo. Né, o exemplo ali, tu pode perceber, a parte de baixo ali é uma divisão. Então, veja, x ao quadrado mais 2 em cima, dividido por 3x menos 1. Derivada do de cima vezes o de baixo normal, certo? Menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Então agora, para terminar a conta, a única coisa que tu precisa fazer é derivar esses pedacinhos. A vantagem de utilizar essas regras é derivar pedaços menores. Então olha só, quem que é a derivada disso aqui? 2x, certo? Uhum. Porque quando tu deriva o 2 sozinho ali é zero. Isso. Por isso que eu apresento 2x aqui. Quem que é a derivada de 3x menos 1? Pela mesma lógica é o 3. Por isso que eu apresento 3 aqui. Esse sinal aqui não tem nada a ver, tá? Foi a digitação deles. Pronto. Acabou a conta. Tá derivado. Uma vez que você derivou os pedacinhos e juntou, tá derivado. Ok? Então tá bom, agora eu vou fazer uma. E depois você vai fazer outra. E pronto, já aprendemos a regra do quociente também. Deixa eu fazer aqui. Vou pegar um quocientezinho. F de x igual a pular da minha cabeça aqui, x ao quadrado mais 3 dividido por 6 x ao cubo mais pi. Ok? Se você lembrar da regra do quociente que eu acabei de dizer, é o seguinte: se tu tem uma função que apresenta uma divisão, a derivada disso vai ser aquilo que eu estava falando, olha só. A derivada do de cima vezes o de baixo normal, esqueci de colocar a derivada, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado, ok? Então agora você só precisa identificar quem é quem. O G, o cara de cima, é o 5x ao quadrado mais 3. Quem que é a derivada de 5x ao quadrado mais 3? Me fala. 2x ao 4. 2x a elevado 4? 2x elevado a 4? Ai. Não. Peraí, desculpa. X elevado ao quadrado deve ser... O 5 vai para fora, né? Você vai derivar só o x ao quadrado, isso aí. Só x ao quadrado, 2x. Isso, vezes o 5 vai ficar 10x, né? Certo? Uhum. Ah, Isso tá. aqui. O 2 multiplica o 5, né? Isso, para ser mais aqui detalhista, vai ser 5 vezes 2x, 2 menos 1, né? Mais 0. Uhum, mais 0. Vai dar 10x elevado a 1, a gente não coloca 1, né? Que é feio. Uhum. Beleza? Uhum. Então, agora quem que é o H? O H é o carinha de baixo, que é o 6x ao cubo mais π. Quem que é a derivada de 6x ao cubo mais π? 3x. 18x.
18, isso. 18x ao quadrado, porque vai ficar 3 menos 1 3 em menos cima, 1. certo? Isso, e o pi, como é número, derivou da zero. Perfeito? Uhum. Então, pronto, vamos copiar aqui e vamos colocar cada peça no seu lugar. Vamos... bem, eu não vou copiar isso aqui, que não vai dar espaço, é muito grande as coisas, mas vamos lá. O primeiro cara que a gente coloca é o gelinho. E o gelinho é 10x, certo? Tá aqui, ó. E a derivada do de cima deu 10x. 10x vezes quem? Vezes o de baixo normal. Quem que é o de baixo? É o h, é o 6x ao cubo mais π. Então eu vou pegar ele e eu vou multiplicar. Só que aqui tem um detalhe que tu tem que prestar atenção. A derivada do cara de cima, do x, ele está multiplicando todo mundo que está embaixo, incluindo π, incluindo 6x ao cubo. Então tem que ter esse parênteses, beleza? Tu nunca pode esquecer dos parênteses nessas situações, senão tu errou a conta. Agora menos a derivada do de baixo, que está aqui, é o 18x ao quadrado, né? Olha a regra. Derivada do h, que é o cara de baixo, vezes o de cima normal. O de cima normal é esse carinha aqui. Certo? Muito bem. Tudo isso dividido pelo de baixo, que é o h ao quadrado. Normal. Então, pronto. Minha conta está feita. Daí agora você pode estar se perguntando, professor, seria legal a gente abrir essas coisas, fazer a distributiva, fazer esse quadrado? Não, não é nada legal. Tu vai perder muito tempo. Isso já vale como resposta certa, tá? Não precisa perder tempo com isso, tá bom? Então, eu poderia aqui ficar o resto da aula fazendo isso, mas não vai valer a pena. Não, porque tem várias questões que ele fala. Simplifique o simplest term. Então ferrou. Então tu teria que fazer isso, beleza? Mas Deixa eu agora, ver. para mim, isso já tá bem bonitinho. Agora eu vou pedir para você fazer uma, vou te enviar também, que eu já fiz. Vamos lá, vou colocar uns numerozinhos aqui bem simpáticos. Muito bem, essa é a conta que você tem que fazer. Estou te enviando aqui o que eu fiz, tá bom? Depois da tua foto é onde começa o que eu acabei de fazer, tá bom? Te enviei lá no WhatsApp. Tá. Qualquer dúvida, fala. Tá. Peraí, isso aqui que era 2x. X2, x ao quadrado. Vou seguir a regra, tirei. Ok, a derivada eu encontrei. Eu tô só tentando colocar na ordem. Calma que eu sou disléxica. É fácil devagar. Eu não tenho pressa nenhuma. Eu quero que você faça certo, não se preocupe.
Alô? Alô? Estou esperando sua foto da sua resposta. Desculpa. Tá bom. Meu Deus. Se tiver qualquer dúvida, é só falar, tá? As dúvidas são todas. Ah, mas o caminho é só um, né? Você identifica quem é cada um e pronto. Você já me deu a resposta final, né? Bem, se você fazer isso pro seu professor, pode ser que ele dê uma nota baixa para você se você errar qualquer passo. Por exemplo, me parece que você errou um passo aqui, apesar de eu ter entendido o seu erro. Mas eu falei sobre ele. Então, que é o seguinte, quando você fez a derivada do de cima, você fez certo, é 2x mais 1, só que a derivada do de cima multiplica todo o de baixo. Do jeito que você escreveu aqui, só o 1 está multiplicando. O que tu precisava fazer para corrigir isso? Colocar um parênteses. Ok? Isso. Para que toda a derivada do de cima multiplique o cara de baixo. Entendeu? Entendi. Isso. Menos a derivada do de baixo. A derivada de baixo não é 5x. A derivada de baixo é 5x à quarta. Certo? A derivada de x à quinta cai o 5, 5 menos 1 em 5 menos 1 quarto. Exato. Dividido pelo de baixo normal ao quadrado. Aí sim, beleza? Só faltou esses detalhezinhos, mas tu entendeu a regra, isso que importa. Agora vamos para a Big Boss aqui. Essa aqui é que todo mundo desiste de cálculo por causa dela, que é a regra da cadeia. Já tem nome malvado já. Mas você falou que o professor podia não aceitar, que eu acabei te enviando foi a resposta Não, tá toda? errado o que tu escreveu. Hã? O que você escreveu estava errado. Não, sim, mas no caso, tipo, eu tinha feito... Tá errado. Tu colocou a resposta errada. Qualquer programa, professor vai achar errado. Agora, se tu fizer todo o desenvolvimento, o professor vai entender, ela esqueceu aqui. Daí pode ser que ele te dê meio ponto, entendeu? Tá, porque eu tinha colocado assim, eu tinha colocado os Gzinhos e o G e o H separado ali do lado. Você concorda comigo que você fez errado aqui? Não, concordo, eu só quero saber como que eu colocaria na prova para fazer certo, entendeu? Do jeito que eu fiz aqui. Com parênteses, com 4 ali, só isso. Não, sim. Mas eu percebi que você derivou certo, tirando aqui, né, que você errou. Mas aqui você derivou certo, você só encaixou as coisas erradas, né? Você tem que encaixar todos os termos juntos. Ok? Agora sim, o que você me mandou agora faz sentido. E ali, G' aqui, o H', aquilo ali também, perfeito, perfeito. Agora a sua foto tá, agora sim tá certo. Muito bem, agora vamos para a última regra, que é a regra mais difícil, que é a regra da cadeia. A chain rule.
A ideia da chain rule é o seguinte, tem toda a explicação teórica, mas eu vou pular tudo isso porque tu vai aprender lá na prática. A ideia da chain rule é o seguinte, você vai ver uma função que não está na tabela de derivadas, não consegue seguir simplesmente essas regras que eu estou te mostrando. Não é nada que você viu até agora. Mas você olha para ela e pensa, poxa, seria muito mais fácil se eu pudesse substituir algumas coisas. Por exemplo, eu olho para essa função e penso, poxa, a raiz de 5x mais 2 não está na tabela de derivadas, eu não sei qual é. Mas se fosse só a raiz de x, eu sei derivar só a raiz de x. Né? Eu sei que a derivada da raiz de x, a gente tem que dizer que raiz de x é x elevado ao meio, e a hora que eu derivo fica o meio, x ao meio menos 1, a regra normal, né, da potência. Toda essa história seria muito mais fácil se fosse só isso. Né? Mas não é só isso, é isso aqui, tem 5x mais 2 dentro. Então a ideia vai ser o seguinte, vai ser você fazer uma substituição, para que fique igual àquilo que tu sabe derivar. Então a gente vai chamar o que está dentro da derivada de u. Então agora você vai ter uma nova função para derivar, a raiz de u. E isso você sabe derivar, é a regra que a gente está vendo desde a aula passada. O problema é que você não quer a resposta em termos de u, você quer a resposta em termos de x. Portanto, para que você consiga passar para x depois, além de derivar isso aqui, sua nova função, vamos dizer assim, você tem que derivar também aquilo que você chamou de u, que está aqui, ó, du dx. Aquilo que você chamou de u, a derivada é 5. Né? Derive 5x mais 2. Dá 5, certo? Muito bem. Agora que vem a ideia do chain, do encadeamento, né? Que é o seguinte, para você encontrar então a derivada disso aqui em termos de x, ou seja, dy dx, a derivada, aquilo que a gente está fazendo aqui nessas duas aulas, você tem que derivar você tem que multiplicar essas duas derivadinhas aqui que você fez separadamente, ok? De certa forma é a mesma ideia das regras que nós estávamos vendo. Você cria, né, outras funções ali que, quando multiplicadas, dão a derivada que você quer essa. E de fato dão, né, porque se você pensar, olha só, o de cima corta com o de baixo, sobra justamente dy dx, que é o que você quer. E note que, né, de fato você tem aqui o dy du, né, que é esse cara, e aqui você tem o du dx, que é esse cara, multiplica, fica com isso. Essa é a derivada? Sim e não, porque a gente quer a derivada em termos de x. Então agora que você multiplicou isso com isso e deu isso, você ainda no final vai ter que substituir o u era 5x mais 2. Então a gente colocou aqui no lugar do u 5x mais 2. Está feita a regra da cadeia, ok? A regra da cadeia parece, né, nesse primeiro momento simples por eu estar te explicando desse jeito, mas na realidade a regra da cadeia ela tem um monte de situações diferentes. Você vai ter que ter um pouco de visão a médio prazo, longo prazo, para saber o que é que você tem que chamar de u que vai lhe permitir resolver a conta, entendeu? Não é qualquer coisa que você pode chamar de u que vai conseguir resolver a conta. Por exemplo, aqui nessa segunda questão, se você chamar de u errado, né, não vai conseguir resolver. Aqui também. E assim vai, beleza? Mas vamos começar de leve. Então a chain rule ela é uma coisa muito básica no cálculo, tá? Tem que saber fazer ela bem. Parece assim um negócio de outro mundo, mas o chain rule a gente usa o tempo todo. O tempo todo. Bem, eu fiz aqui, mas eu vou fazer da minha cabeça aqui uma outra. Ok? Eu vou te mostrar a super utilidade da chain rule, que é o seguinte, você pensa, poxa, mais uma coisa para complicar minha vida. Não, nada disso, ó. Quer ver? Ó, se liga, digamos que você tivesse que resolver essa conta aqui, x ao quadrado mais 3 elevado à sétima, né? Uma pessoa desatenta ia pensar o seguinte, bem, já que é o x ao quadrado mais 3 elevado à sétima, e eu quero derivar isso, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é multiplicar o x ao quadrado mais 3 por x ao quadrado mais 3 7 vezes, né? Poderia ser, não está errado. Se você fizer isso, você vai chegar na resposta certa. O problema é que isso vai demorar o dia inteiro para você fazer, né? Então, não vale a pena. Portanto, existe um jeito muito mais rápido de fazer isso, que é utilizando a chain rule, né? A ideia é o seguinte, poxa, que droga, x ao quadrado mais 3 elevado à sétima. Eu não sei resolver isso. Se fosse só x elevado à sétima, eu saberia, né? Melhor,
Melhor. Muito melhor se fosse isso. Então eu vou fazer a substituição para virar isso, entendeu? Então eu vou dizer que U é igual a x ao quadrado mais 3, que é o que está aqui dentro. Para que depois que eu substituir isso ali por U, tenha U a sétima e consiga derivar. Como você viu no exemplo agora há pouco, a gente sempre tem que derivar esse U. Então eu já vou derivar ele. Esse é o meu jeito super didático de fazer que os alunos adoram. Cria o U e já deriva ele. Ok? Claro que tu vai derivar ele em x, porque a variável que tu tem aqui é x. E aí, quem que é a derivada do du dx aqui? Quem que é a derivada de x ao quadrado mais 3? Me fala. 2x mais 0. 2x, exatamente. Agora a tua função não é mais uma f de x, agora ela vai ser uma f de u. Como o u é x ao quadrado mais 3, e aqui tem x ao quadrado mais 3, eu vou substituir. U a sétima. E aí, quem que é a derivada de u a sétima? Ou seja, quem que é a df de u? 7u a sexta potência. Maravilha. 7u to the power of 6. Muito bem. Agora, perceba uma coisa. Eu não estou interessado nem nessa derivada aqui, nem no du dx e nem no df du. O que o problema me pediu é para derivar a f, mas a f em termos de x. Então eu quero df dx, é isso que eu quero. E pela chain rule, a gente sabe que se multiplicar isso por isso, você vai ter justamente quem você quer, porque supostamente cortaria aqui e sobraria só o df dx, que é justamente quem você quer, né? Maravilha. Bem, quem é o df du e quem é o du dx? Nós temos ele, porque nós já fizemos as derivadas. Então aqui está o df du e aqui está o du dx. Pronto. E agora é só multiplicar e estamos a um passo da resposta. A derivada vai ser 7 vezes 2, 14. 14u a sexta x. Mas eu não posso ter u na minha resposta final, porque eu quero uma derivada em termos de x. Eu quero saber quem é em x, não em u. Como u é x ao quadrado mais 3, eu vou substituir por x ao quadrado mais 3, então. U. Então vai ficar x ao quadrado mais 3, no lugar do u estava elevado a sexta. Então isso também vai ficar elevado a sexta. Cuidado de novo com parênteses, tá vendo? Tem que pôr parênteses, porque tudo está elevado a sexta. Todo o u está elevado a sexta. Vezes x. Pronto, isso aqui já é a resposta. E ninguém vai ser insano de pedir para que tu calcule isso, não precisa se preocupar. Isso já é parte da resposta, ok? Muito bem, então tá aí. Mais uma conta feita. Regra da cadeia é uma regra muito especial, ela resolve tudo para ti, tudo. Eu vou bater esse print aqui, vou lhe enviar e eu vou pedir para você fazer uma parecida. Eu vou deixar aparecendo aqui, sua vista é boa, né? Sua vista é boa, você consegue enxergar bem? Então eu vou colocar uma derivada para você fazer aqui. Eu quero que você derive essa função aqui, olha só. Raiz cúbica de x ao quadrado mais 3x, ok? Uhum. A lógica é a mesma. Deixa eu te mandar aqui o que nós acabamos de fazer, mas eu acho que você já sabe o caminho, né? O que você tem que chamar de u é o que está ali dentro. Qualquer dúvida, fale. Eu tenho uma dúvida. Diga. Se, no caso, ali na hora de fazer a derivada desse 3x, ele só fica
3 ou ele fica mais só 1? A derivada de 3x é 3. De 3x é 3, né? Porque... Isso, porque você deixa o 3 para fora, deriva só o x, não é mesmo? E a derivada de x é 1. Então vai ficar 3 vezes 1, 3. E o 3 vai para fora, então? A derivada? Sim. Então, a derivada de x é 1, daí 1 vezes 3 dá 3, certo? Então, a derivada desse u ficaria 3, abre parênteses, 2x mais 1? Não. Quem que é o seu u? Me diz aí. 2x ao quadrado mais 3x. Não, o teu u é x ao quadrado mais 3x. Então, foi o que eu disse. 3x Tu ao falou quadrado mais 3x. 2x ao quadrado. Ah, não. X ao quadrado mais 3x. Agora sim. E aí, quem que é a derivada disso? Isso, a derivada seria 3, abre parênteses, 2x mais 1? Não, não. É a derivada de cada um deles separadamente. Quem que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Isso. E quem que é a derivada de 3x? É por isso que eu fiquei na dúvida. Então, tipo, 3, Quem que é a abre derivada de parênteses, 3x? 3, certo? Então, mais 3. Pronto. não, só mais 3. Isso. Então, é o primeiro dividido. É o primeiro derivado. Quando tiveres alguma coisa, pode enviar. Tá, já vou te mandar já. Ok. Tá achando difícil essas regras? Muitas regras para um dia só? É um pouquinho, né? É, tem que treinar bastante. Na hora que você estava explicando, estava tão facinho. É sempre mais fácil quando alguém que sabe tá falando, né? Sempre mais fácil. Então, aqui. Por isso que eu ponho vocês para fazer, senão vocês vão achar que é fácil, vai chegar na prova, não vão saber, a culpa é minha. Então é melhor vocês se sentirem mal comigo do que na prova. Eu prefiro pensar assim. Vai ser o dia vezes. Não, I don't know. Sério? Tô confusa. Minha cabeça tá dando mal. Bem, você já achou o dx. Agora você tem que escrever a sua nova função f, que não depende de x, depende de u.
Então, como é que vai ficar a sua função agora com U? Me diga. Como é que vai ficar o quê? A função de... Era de X, agora é de U. Como é que vai ficar a função de U? Olha só como é que ficou a minha aqui. Isso aqui era U, então ficou U a sétima. Certo? Como é que vai ficar a sua agora? Então, a minha ficou... De U ficou 2x mais 3. Não. Como é que é uma função de U e tem X? Não tem como. Se U é x ao quadrado mais 3, que é o que está aqui, U não é isso? Certo? Tá vendo aqui? Sim. Então aqui vai ficar a raiz cúbica de U, certo? Peraí que eu tô... Agora... raiz cúbica de U, entendi. Isso é U, isso é U, isso é U, certinho? Que nem aqui, né? Ó, aqui tinha essa coisa estranha que eu não sabia derivar, então eu chamei ela de U, para que depois, aqui na função azul, ficasse U a sétima, que é algo que eu sei derivar. Eu sei derivar U a sétima, ficou isso. Agora, você sabe derivar a raiz cúbica de U, não é? Então derive aí. Lembra que a raiz cúbica de U é a mesma coisa que U elevado a 1/3, né? Isso. 1/3. Então, a raiz... O FU ficaria U elevado a 1/3. Uhum. E quem que é a derivada disso? Ficaria 3 raiz 3 da frente, raiz quadrada de U. Ficaria 1/3, você quis dizer, né? 1/3, U elevado a 1/3 menos 1. Menos 1. Errei essa regra. Isso. Daí tem que lembrar que é 1/3 menos 3/3, que é menos 2/3 na prática. 1/3 menos 3/3 é igual a menos 2/3. Muito bem. Tudo bem? Então, não, eu beleza. achei que era o contrário. Eu achei que seria a raiz cúbica de U, o derivado, seria outra coisa. Seria U elevado a 1/3. Não, você sabe que não é isso porque você conhece a regra da Sim, potência. Então, eu aqui. que errei a regra da potência. Isso, errou na regra da potência. Porque o seu N, no caso aqui, o N, né, no caso da sua continha aqui, é 1/3, certo? Isso. Isso, então se o seu N é 1/3, você só segue a regrinha. Aqui vem 1/3, 1/3 está aqui, 1/3 menos 1. Daí você pensa, é conta de fração. Não, não pensa nisso. Pensa que o 1 é a mesma coisa que 3/3. Então você mantém o denominador, subtrai os numeradores. Vai ficar menos 2/3. Ok? E agora você pode terminar a conta. Como é que vai ficar ali? Agora lembra-se que é só multiplicar as duas derivadas que você já fez. Essas aqui, né? Essa caneta, cara, me deixa louco. Tem que derivar essas duas derivadas que você já fez aqui. Tem que multiplicar essas duas derivadas que você já fez aqui, certo? E não esqueça também de, no final, você substituir o U. Você tem que substituir o U pelo que ele é. Que é isso aqui. Ok? Não é assim que eu fiz aqui, olha só. Eu peguei as derivadas e multipliquei, tá vendo? Lembra? A regra é mais complicada que as outras. Parece ser mais fácil, não é? Sim, ela é bem mais... Bem mais, por isso que, por exemplo, quando eu estava fazendo faculdade, quando chegou nessa matéria, dos 30 alunos, dos 40 que entraram, 30 já tinham desistido. Quando chegou nessa matéria, outros 20 desistiram. A regra da cadeia é realmente um pouco mais complexa. Mas é só uma questão de prática. É prática. Tu vai praticar e tu vai perceber que é sempre o mesmo algoritmo. Né? É mecânico, é uma coisa mecânica. Tu chama alguma coisa... E eu, para terminar essa daí, ficaria... Tipo, eu não terminei isso. Eu gostaria de que você terminasse, pelo menos no vídeo eu posso ficar vendo, revendo e refazendo até eu
entrar na minha cabeça. Sabes o que tem que fazer, acabei de falar. Vai lá, me diz, o que eu tenho que fazer agora? Você vai colocar o derivado do primeiro termo vezes o derivado do segundo termo. Exatamente, chain rule, encadeamento de derivadas, isso aí. Então agora eu tenho que, vezes, como você falou, multiplicar. Então eu pego isso aqui, até as cores, isso aqui com cor só eu faço. E vezes isso. Lembra-se que tem que multiplicar tudo. Então vem com parênteses. Isso aí eu tenho anotado aqui, pelo menos. Beleza. E agora, para finalizar, é só trocar o U por a coisa que depende de X, né? Que é esse. Esse aqui é o U, dependendo de X, certo? Aham. Porque você chamou isso de U, você que deu o nome, foi você que inventou. Foi. Então, o U é x ao quadrado mais 3x menos 2/3, que multiplica 2x mais 3. Pronto, tá aí derivadinho. Ok? Eu tenho outro aluno agora, então eu vou te enviar o que a gente fez aqui. E acredito que com isso que a gente viu hoje, tu já pode começar a tua lista, beleza? Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Vou ficar Valeu. treinando isso aqui. Tchau. Muito bem. Tchau, tchau.